cúrcuma ou haridra em sânscrito, ou ainda cúrcuma longa, que é o seu nome científico. Bom, haridra tem muitas indicações, muitas ações terapêuticas para o Ayurveda, e hoje eu vou apresentar um pouco dessa especiaria, dessa erva que a gente usa tanto no nosso cotidiano do Ayurveda, tanto para formulação de medicamentos, quanto na nossa comida, no cotidiano aí, na nossa alimentação, justamente porque ela é super anti-inflamatória, porque ela vai melhorar a digestão, vai eliminar toxinas e assim por diante. Então hoje, se você quiser conhecer um pouco mais a cúrcuma a partir da perspectiva do Ayurveda, já sabe, tá no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá no Spotify, siga a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora pra vinheta e bora conhecer mais sobre a cúrcuma. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vez em quando eu venho aqui falar um pouquinho sobre uma ou outra erva do Ayurveda e é super importante a gente ir conhecendo essas ervas que são fáceis da gente encontrar e da gente utilizar no nosso cotidiano, né? E a cúrcuma é uma delas. E a cúrcuma pro Ayurveda, ela tem sabor picante e amargo. Ela é leve, seca, ela tem potência quentinha, tem vipaka. Vipaka é o que a gente chama de efeito pós-digestivo no Ayurveda. Também é picante. E ela tem um prabhava. Van, o que é um prabhava? Que isso sim, você nunca falou aqui no Ayurveda Brasil Podcast. Um prabhava é quando uma planta, uma erva, uma substância, alguma coisa tem um efeito que não é esperado. Ela tem como prabhava ser tridosha, ou seja, a cúrcuma ela é muito boa tanto para quem tem predominância em vata, em pitta ou em kapha dosha. Embora ela seja leve, seca, picante, tudo isso indicaria então que ela não seria, por exemplo, boa para vata dosha. Só que, ao contrário do que, em teoria, essas características, essas qualidades levariam a essa erva, ela não apresenta essa característica de desequilibrar algum dosha. Ela é boa para os 3 doshas, significa que ela é boa para todo mundo praticamente. É claro que sempre tem exceção. Sempre vai ter a pessoa que não vai poder utilizar determinada erva, mas, de forma geral, ela não tem quase contraindicação, tá? Dentre as suas ações terapêuticas, então, para a Ayurveda, ela é bastante eficaz em distúrbios alérgicos, por exemplo, asma, urticária, dermatite. Isso provavelmente é por causa dessa ação anti-inflamatória que ela tem. E aí, também por causa dessa ação anti-inflamatória, ela vai ser bastante usada em muitos tipos de artrite. Além de anorexia, ascite, anemia, tosse e dispneia. Anorexia aqui é no sentido de pessoa que não sente tanta fome, sabe? Aquela pessoa que quase nunca sente fome, que a gente fala, ai, como é que a gente estimula um pouquinho da fome dessa pessoa? Bom, a cúrcuma pode ser utilizada para isso, tá? Mas aqui, como medicamento, não é que se você colocar cúrcuma na comida, você vai ficar com mais fome. Na comida, não. Aqui seria em formulações do Ayurveda, tá? Que mais? Ela também vai ser aplicada em uma grande variedade de condições alérgicas, mas não só. Também quando tem presença de dor. E tem algumas terapias muito interessantes no Ayurveda, assim, que dá para utilizar a cúrcuma, embora se você estiver em lugar que manche roupa, manche tecidos, tem que tomar bastante cuidado, que são terapias que utilizam a cúrcuma tanto com óleo ou em massagem em pó, que é o que a gente chama de Udvartana. Quando você faz um Udvartana na pele, você impulsiona tanto a compleição quanto a coloração da pele. E isso é muito interessante na cúrcuma, porque a cúrcuma já é conhecida como no Ayurveda, como uma erva muito, 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 muito boa para questões de pele. Então, quem tem dermatites, quem tem melasma, quem tem distúrbios na pele, é muito importante dar uma atenção bastante especial aí para a cúrcuma no seu cotidiano.
tanto com a alimentação, às vezes com alguma máscara facial. Dá uma olhada nisso que vai ser muito bem-vinda para você, tá? Mais ações terapêuticas tem? Bom, a cúrcuma tem um negócio que chama curcumina. A curcumina, ela é um potente antioxidante e a gente tem vários estudos que relatam que pode ser este um promissor medicamento para o Alzheimer, justamente porque aqui tudo indica, o Alzheimer é uma inflamação e tem uma oxidação aí, né, na região cerebral, nos neurônios e assim por diante. Então, quando a gente pensa aí na cúrcuma, ela é promissora para indústria farmacêutica mesmo na nossa sociedade. É óbvio que esse não é a perspectiva principal do Ayurveda, porque como no Ayurveda a gente sempre trata de forma sistêmica, é importante não apenas a curcumina, mas a cúrcuma de forma completa. Lembrando que a cúrcuma é também conhecida como açafrão da terra, que é aquela raizinha bem amarelinha, bem amarelinha, bem amarelinha. Como é que a gente utiliza ela? A gente utiliza ela em pó, seca e em pó no Ayurveda, tá? Que mais, Van? Tem mais ação terapêutica, além dessas que você falou? Tem sim. Ela é bastante comum também para aliviar gripe, tosse, dispneia. Aí tem uma história interessante. Eu ganhei um sérum que chama Kumkumadi Thailand, que é um óleo que tem a cúrcuma na sua formulação, que é para utilizar à noite para a pele. É um óleo do Ayurveda, né, conhecido como óleo da beleza, né, porque diminui rugas, traz compleição para a pele e várias outras coisas. E teve uma vez que eu estava gripada, e eu fui passar as gotinhas do Kumkumadi antes de dormir, é indicado para utilizar à noite. Eu fui passar minhas gotinhas de Kumkumadi, meu nariz estava trancado. O que aconteceu? Automaticamente, eu passei o Kumkumadi e eu senti a desobstrução do meu nariz. Olha só, o óleo nem é para isso, mas o poder da cúrcuma, ele é tão forte e ela é tão potente em relação a esses distúrbios para desobstruir canais do nosso corpo, que na hora eu tive alívio na respiração. Essa mesma ação, ela tem, por exemplo, para quem tem vasos obstruídos, problemas com colesterol e também com tipos de prameha. Prameha no Ayurveda é como a gente conhece, por exemplo, as diabetes. Especialmente a diabetes tipo 2, que é aquela que você não nasce com ela, certo? A cúrcuma ela é bastante utilizada para contribuir com o reequilíbrio do colesterol e do açúcar no sangue, porque ela tem o quê? Uma capacidade que a gente chama de Dipana e Pachana. Que é isso? Ela, além de melhorar o seu metabolismo, de melhorar a sua capacidade de digestão, ela também elimina toxinas do seu corpo. É por isso que hoje em dia a gente tem tanto uso da cúrcuma, até na medicina, por aí, ela é bastante indicada hoje em dia para alimentação e assim por diante, e ela é conhecida como um superalimento. Ela é conhecida como superalimento porque ela é poderosa mesmo. Eu sempre digo que se eu fosse escolher uma especiaria, uma erva para me acompanhar para sempre, assim, eu escolheria a cúrcuma, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que escolher uma, seria a cúrcuma. Aí você poderia perguntar para mim, não, gengibre não, porque o gengibre é outro ouro do Ayurveda. De verdade, eu escolheria a cúrcuma, porque é uma coisa impressionante. Então, se você nunca utilizou ou ainda não utiliza no seu cotidiano, na sua alimentação, se você não tem contato com essa erva, eu de verdade sugiro que você comece, que você busque aí um lugar, se for orgânica, melhor ainda, porque ela vai ser mais potente, e introduza na sua alimentação. Então, na sua comida saudável, óbvio, não adianta você utilizar a cúrcuma e se encher de açúcar refinado. Não, mas você disse que ela é boa para diabetes. Sim, eu disse que ela é boa para diabetes, mas eu não disse que ela faz milagre. Se você não mudar a sua prática, não vai ser a cúrcuma que vai te ajudar, você entende? Então, para quem que ela faz, para quem que ela contribui? Com quem que ela contribui? Com quem já vai organizar ou reorganizar aí sua alimentação
com quem vai reorganizar ou já tem reorganizado sua rotina, os seus hábitos e assim por diante. E quando você insere a cúrcuma nisso, você potencializa o seu processo de reequilíbrio do corpo, certo? Então é nesse sentido que eu tô colocando, e ela é muito potente. Isso se a gente pensar na cúrcuma em relação ao nosso cotidiano, uso na culinária. Agora, no Ayurveda é outra coisa. Por quê? Porque no Ayurveda a gente pode ter ghee medicado, a gente pode ter óleo medicado, a gente pode ter pós feito à base de cúrcuma, e aí a gente tem um monte de formulações do Ayurveda, que aí nesse caso são medicamentos naturais do Ayurveda, onde a cúrcuma vai ter uma ação muito importante. Um desses medicamentos é, por exemplo, para o caso de diabetes. Esse é um dos medicamentos que a cúrcuma é bastante utilizada. Então, é sempre assim, o Ayurveda vai fazer os usos a partir de duas perspectivas, de promoção de saúde ou de cura de doenças. E se essa doença não tem cura, como é que faz? Aí é de bem-estar, melhoria na qualidade de vida, mas vai contribuir para melhorar mesmo a sua saúde, ainda que a sua doença seja crônica, certo? Isso eu tô falando de uso interno. Tem usos externos? Tem sim. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pastas, né, formulações utilizando cúrcuma para pastas, que a gente chama aí lepa no Ayurveda, para causas inflamatórias, por exemplo, ou alergias de pele, ou quando você tem algum tipo de dermatite que além de coçar, ou além de inflamar, tem também presença de dor, se a gente pode usar essas pastas. Eu dei já o exemplo do Divartana, que é a massagem com pós, que vai melhorar não só a compleição da pele, mas ela também vai estimular o emagrecimento. Então ela é bastante utilizada também para aplicação externa. Lembra que tudo aquilo que você põe na sua pele, você também está absorvendo no seu organismo. Tudo aquilo que está do lado de fora da sua pele vai para sua corrente sanguínea. É por isso que você tem que ter bastante cuidado com o tipo de produto que você utiliza, que tipo de hidratante você está utilizando, que tipo de sabonete, que tipo de shampoo e assim por diante. Por quê? Porque isso tudo é utilizado todos os dias por você. Então, dependendo do tempo que você fica exposto a esse produto, ele vai para sua corrente sanguínea. Então, quanto mais natureba você for nesse sentido de cuidados naturais, melhor vai ser para sua saúde e para o seu bem-estar. E a cúrcuma pode ser inserida aí no seu cotidiano de beleza, né? Então, uma máscara de cúrcuma com mel, por exemplo, para quem tem uma pele bastante acnéica, é uma boa. Lembrando que o mel no Ayurveda nunca vai ser aquecido, nunca vai ser fervido, né? Ele até pode ser misturado com água morna, mas não com água fervendo. Então, se você vai fazer uma máscarazinha só cúrcuma e mel, essa aí sempre fria, não aquece. Ah, mas mano, a Ayurveda tem vários olhinhos que a gente usa morninho, mas não se tem o mel, a gente não vai levar ao fogo, tá bom? Isso é bastante importante no Ayurveda. Que mais? Tem mais alguma coisa? Tem sim. Uma última coisa que aí vai ser mais uma curiosidade para quem não tem contato com a Ayurveda, mas para quem já teve e fez, sabe que é muito potente também. Existe um tipo de cuidado no Ayurveda que ele é feito com a inalação de fumaça. E essa fumaça ela é feita a partir de ervas. E a cúrcuma é uma dessas ervas utilizada nessa fumaça, que então a pessoa vai inalar e vai depois exalar, obviamente. E para que é importante isso? Para que serve isso? Para casos de asma, para caso de soluço, por incrível que pareça, e para caso de situações alérgicas em termos de aparelho respiratório, principalmente. Por quê? Porque a gente está removendo capa dosha. Lembra que o lugar de capa predominante no nosso corpo é da clavícula para cima. Então, todos esses problemas respiratórios que uma pessoa tem é desequilíbrio capa dosha, principalmente se ele tem muito catarro, muita, obstrução e assim por diante, peso, e aí vai, tá bom?
E dor, Van, e quando esse problema chega na dor de cabeça, por exemplo, aí você já está desequilibrando 2 doshas, o próprio Kapha e o Vata dosha, porque se tem presença de dor, tem presença de Vata dosha desequilibrado. Então, eu te falei vários usos aqui da cúrcuma e eu quero deixar registrado uma coisa que é muito importante, é você começar a utilizar a cúrcuma no seu cotidiano, na sua alimentação. E como é que você vai fazer esse uso da cúrcuma? De preferência, você vai utilizar com o ghee. Então, você não vai utilizar um tempero industrializado junto com a cúrcuma. Não faça isso, porque aí você está anulando todo o benefício que você poderia ter. Você vai utilizar a cúrcuma com outras especiarias. O gengibre em pó é excelente. Com a pimenta preta, um pouquinho de pimenta preta e cúrcuma, melhor ainda, porque a pimenta preta estimula a absorção da curcumina pelo nosso corpo. Então, essas sinergias que a gente vai formando com as especiarias, elas vão potencializando a nossa alimentação. E parece que não no início, mas depois de pouco tempo com uma alimentação boa, com especiarias, você vai sentindo a sua digestão melhorar, o seu corpo se reequilibrar e a disposição voltar. Porque lembre-se que para a gente ter mais disposição, mais ânimo, é importante ter essa pitadinha picante na nossa alimentação, sem excesso. Porque o picante em excesso, ele vai ressecar o seu corpo. Agora, quando ele é uma pitadinha na sua comida, tá bem, ele é bem-vindo. Percebe? Isso é uma alimentação saudável. Isso é uma alimentação que cura. E isso é uma alimentação que é possível todo mundo que quiser fazer. Por isso que eu digo que yoga e ayurveda para a vida real existem. Você só precisa saber como é que você insere então esse tipo de ensinamento que é tão rico e que promove tanta saúde no seu cotidiano. E é para isso que você acompanha, por exemplo, o Ayurveda Brasil Podcast. Você também, além do Ayurveda Brasil Podcast, você pode acompanhar meu Instagram, que é @vangravino. E além disso tudo, se você quer começar a aprofundar mais seus conhecimentos, como é que você insere o Ayurveda na sua vida, fazer tratamento com Ayurveda, aí você me escreve, vai lá no Instagram, entra lá no meu perfil, @vangravino, manda uma mensagem, vamos marcar uma chamada e quem sabe eu tenho um bom produto para você, um bom tratamento, um bom curso, uma boa forma de inserir o Ayurveda e o Yoga na sua vida de verdade, no seu cotidiano real. Combinado? Se você quiser saber alguma outra erva, alguma outra especiaria, se ela tem a perspectiva ayurvédica, se não tem, deixa aqui nos comentários qual é a erva que você quer aprender um pouquinho mais sobre ela, o que você quer saber, se tem dúvida, se é indicada para determinada doença, para determinado desequilíbrio, se não é. Se você pergunta, eu transformo em episódio do Ayurveda Brasil Podcast. Se você não pergunta, aí não tem jeito, beleza? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!